Porque tem a sintonia final do PCC da interna, que é a sintonia final geral, que é os irmãos que estão presos no presídio federal, né, os integrantes do presídio federal, e tem a sintonia final da rua. Então o Diabo Loiro se encaixaria aí como a sintonia final do PCC da rua, entendeu? Ô, Frank, e a Deolane, ela conhece essa galera antes dela conhecer o MC Kevin? Sim, conhece a Pretinha antes de conhecer o MC Kevin. O MC Kevin, a Deolane conheceu ele numa festa na casa da cunhada do Marcola, a Pretinha. Foi lá que ela conheceu o Kevin, entendeu? Aham. Ela conheceu o Kevin lá. E recente eu vi que você começou a denunciar essa morte do Kevin, né? Falando que poderia ter sido um homicídio ali. Ah, cara, tem 3 anos atrás, esse daí repercutiu, eu vou te explicar. Muita gente tá achando que eu que trouxe isso daí à tona de novo, e não foi. Há 3 anos atrás, 2 anos e pouquinho atrás, eu falei que a morte do Kevin não tinha sido um acidente. E repito, não foi um acidente. Eu falei isso. Aí teve um problema aí com o Gugu 4M, junto com o Spinardi, que é um produtor da Massa Clan, um influenciador e cantor aí também. Uhum. E ele soltou isso daí na mídia. Aí todo mundo lembrou o que eu falei lá atrás, entendeu? E trouxeram pra mim isso daí. Mas isso daí eu já falo há muito tempo, não foi um acidente. O Kevin, ele queria denunciar o show fantasma. Uhum. O que é isso? A GR6 vendia shows fantasma que o Kevin não estava fazendo e ficava com dinheiro na lavagem de grana. E não estava dando a parte do MC Kevin. E o Kevin ele queria soltar isso daí na mídia. Ele sempre ameaçava isso daí. Os caras iam, levavam ele para ideia, davam dinheiro para ele, davam um carro para ele, calava a boca dele comprando ele. O que aconteceu? Teve um momento que os caras já cansou de, tipo, toda vez que não dá o que ele quer, ele vem com a chantagem que vai soltar na mídia. O Kevin foi por umas ideias para um tribunal do crime com o PCC mais de 3 vezes. Ele já foi até no porta-mala do carro para o tribunal com o PCC. Tem vários vídeos do Kevin pedindo desculpa pro Gugu na internet. Pedindo desculpa pro Rodrigo, falando que conversou, que se entendeu mal, que estava nervoso. E depois tem vídeo dele de novo, falando tudo de novo. Aí ele volta, pede desculpa de novo. Os caras levam ele para as ideias com o PCC, ele pede desculpa de novo. Entendeu? Então a morte do Kevin foi uma forma de silenciar um cara que ia denunciar o que está acontecendo agora. Uhum. E, tipo, as pessoas acham que eu trouxe isso por hype, mano. Não é, mano. É a verdade, mano. E se eu não falar a verdade, quem vai falar? As pessoas têm medo de falar. Então, muita gente sabe que eu tô mandando a real. O Kevin, ele foi silenciado, ele foi morto, porque ele ia denunciar o que está sendo denunciado agora. A lavagem de dinheiro, o esquema de show fantasma. No meu primeiro podcast lá no Fala Glauber, eu falei sobre a produtora GR6 e a Love Funk no esquema de lavagem de dinheiro e envolvimento com o PCC. Todo mundo me trucidou. Agora, recentemente, os dois donos dessas empresas foram presos por envolvimento com lavagem de dinheiro. Então, o que eu denunciei era o que o Kevin ia denunciar e foi silenciado. A morte do Kevin não foi acidente. Daí pode qualquer policial entrar em investigação, reabrir o caso, que nem a família falou que vai reabrir o caso, vai ver que não foi um acidente. O Kevin ele foi morto, mano. Ele foi Ô, silenciado. Frank, essa galera, igual a gente falou do Rian, o Kevin, o Oruan, a gente vê os caras, eles. Cara, é muita grana envolvida nesse meio. É muita grana que esses caras mostram pra gente. O funk dá essa quantidade de dinheiro ou esse dinheiro que a gente vê na mão deles é depois da lavagem? Sabe, dá pro cara do funk ficar na condição financeira que eles chegam sem essa, vamos falar, esse trabalho feito junto com o PCC? O pior que dá, cara. O pior que o Dá uma funk grana dá pro foda cara, mesmo. dá pro cara chegar num alto nível, sim, pro cara ficar bem financeiramente. É o caso do MC, que eu não consegui nada. Eu procurei, irmão. Nossa, eu fui lá, conversei com várias pessoas do bairro dele, de onde ele cresceu, tudo. Uhum. O único que eu descobri foi que o primeiro empresário dele era um integrante do PCC e depois deixou de ser empresário dele e ele pagou a rescisão, cortou o laço e seguiu a carreira solo e segue solo, que é o MC Rariel. É um cara que é MC e é rico, muito rico. E E não dentro do tá que eu sei, envolvido. do que eu procurei saber, me aprofundei, não tem envolvimento nenhum com facção criminosa. Então, tipo assim, se o cara levar a carreira dele de forma limpa, ele consegue sim, mano. Ele consegue sim. Não Só precisa que aí é ter. aquela parada, pra ter uma vida de ostentação, igual o Rian, o negão original, de, tipo, fechar cabaré, comprar carro só pra destruir, essa coisa. Aí já é outro nível, né, cara? Pessoal, a gente tá com
1.400 pessoas ao vivo aí na live. Então deixa o like, comenta aí também, vamos interagir. Boa. A gente vai ler os comentários de vocês, o que vocês estão achando aí das ideias que o Frank tá colocando aí, informações que eu vou falar, nunca tinha escutado em lugar nenhum. É só o Frank que fala essas verdades. E manda superchat também, que no final da live, como a gente tá ao vivo aí, nós vamos inserir os superchats de vocês na conversa. Então deixa o like agora, a gente precisa da contribuição de vocês. Ô Frank, cara, assim, pelo que você tá falando até agora, eu vejo que o MC Kevin, na verdade, ele não queria peitar um sistema, ele queria ter mais grana. A briga dele sempre foi por ter mais grana. Não compensava, na época, o PCC ou essas agências dar essa vida que o Kevin pedia pra ter uma vida igual o Buzeira, igual o Ryan, igual esses caras tudo tem, o Rian, não compensava o PCC bancar toda essa estrutura pro cara, em vez de ir lá e matar o cara? Não, sabe por quê, cara? Porque depois do Kevin não existiu mais nenhum igual ele. Como assim igual ele? Ele tinha autonomia. O Kevin, ele abriu uma live no Instagram, ele colocava 100 mil pessoas sem precisar de ninguém, nem divulgação. Cara. Tipo, era um cara que ele era independente, mano. Ele não dependia de uma produtora, ele não dependia de um empresário, a imagem dele vendia, o que ele falava vendia. Então, tipo assim, era um cara que não tinha como controlar ele, mano. Entendi. Não tinha algo que falasse assim, não, isso vai parar o Kevin. Nada parava ele. Ele era livre, mano. E nenhum outro artista conseguiu ter isso mais. Você pode ver, quando o artista tá lá no topo, pá, é o top do momento, acontece alguma coisa, o show para de vender, as músicas já não batem mais, aí vem outro artista, eles lançam outro artista mais top. Não existiu mais ninguém como o Kevin, mano, que abriu uma live no Instagram com 100 mil pessoas, onde o cara aparecia, era sucesso, era milhões de pessoas, milhares de pessoas seguindo o cara, assistindo ele. Então, pro PCC, isso começou a ser uma pedra no sapato, cara. Toda hora que o cara não tem o que ele quer, ele vem, pá, vem na internet, fala pra cobrar, que não sei o quê, que vai soltar tudo no ventilador. Tem vídeo do Kevin falando, vou soltar tudo no ventilador, o que tá acontecendo? Deixa a empresa golpes trabalhar. Ele fala, o Kevin falando, ele mesmo falando. Então, tipo, virou uma pedra no sapato. Tipo, o cara, o PCC se via como refém do cara. As produtoras, o Rodrigo, GR6 e o Gugu, se via como refém do Kevin. Porque eles eram dono da produtora, mas quem mandava na produtora mesmo era o Kevin. O Kevin que falava com quem que ele ia fazer feat, com quem que ele não ia, se ele ia gravar, se ele não ia, que música ele soltar, que não ia. Tipo, o cara era, vamos dizer assim, no mundo do funk, pra mim, no mundo do funk, é o artista que foi mais amado, assim, foi o MC Kevin, mano. Acho que nenhum outro artista do funk foi mais amado que ele, mano. E esse Gugu era o cara que sempre tentava levar ele pras ideias. Sim, o Gugu 4M. É o mesmo que o Spinard acusa de ter sido o mandante da morte do Kevin. E você acha que o Spinard consegue provar isso? Cara, eu falei com eles falaram que tem prova disso daí, mostrou até uns processos lá, umas páginas, umas coisas. Só que assim, eu acho que tanto o Spinard quanto outras pessoas que sabem do que realmente aconteceu têm medo, cara. Tu viu que tem medo porque vai envolver a produtora, e a produtora é milhões, é muitos artistas na produtora da GR6. Cara, é muita gente, é muito dinheiro envolvido esse negócio do Kevin, é muito, muito dinheiro mesmo. Tu viu que o Ice Blue falou pro Spinard se afastar desse Gugu? Sim, eu vi. Vi por causa que parece que o Gugu tava caguetou o Spinard, e caguetou o Blue também. Só que o Ice Blue, quando ele foi caguetado e a polícia foi falar com ele entregou quem que era que tava fazendo o crime. Então, tipo, o caguetado caguetou. Tipo, a internet hoje, ela mostrou pra nós que o Racionais era uma mentira, mano. Era uma mentira. O Ice Blue caguetou o cagueta. O Mano Brown atacou a própria mãe pra proteger a esquerda. O Ed Rock talaricou. Nós só precisamos descobrir qual que é a mancada do KLJ, cara. Antes nós víamos esses caras pelo rádio, pensava que os caras eram gangster, que os caras eram, pô, é o Mano Brown, pô, é o Racionais. Hoje você vê que os caras é piada, mano. No meu ponto de vista, né? Pô, mas Mano Brown, assim, eu vi isso aí, ele falando da mãe dele, foi pesado, cara. Mas isso não apaga a história do cara, sabe? Ele foi além dessa frase, né? E não é porque é o Mano Brown que ele nunca ia falar uma frase errada. Ele deve ter falado várias outras frases erradas durante a carreira dele,
mas que não reverberaram como essa na internet, não tem polarização, que realmente pra mim foi triste ver, mas não apaga a história dele. Pra mim, cara, ó, eu não sou ninguém, mano. Não tô querendo me crescer mais que o Mano Brown, longe de mim, não sou ninguém. Mas pra mim o Mano Brown a história dele é uma história de mentira, cara.